Olá! Nessa aula nós veremos mais alguns recursos do Word, do Microsoft Word, como inserir caixas de texto, formas e quebras de página. E isso é para dar continuidade aos estudos para o concurso, para a prova do TJSP. Então, sem demoras, vamos ao assunto. Primeiro ponto é como nós inserirmos caixa de texto, ou na verdade o que é uma caixa de texto. Nós estamos visualizando aqui a tela do Word. Na aba Inserir do menu, existe a opção Caixa de Texto. Quando nós clicamos numa caixa de texto, aqui nós temos algumas opções, mas eu vou usar a caixa de texto padrão, mais usada, mais conhecida. É uma caixa onde nós colocamos o texto, mas é uma caixa flutuante. O padrão do Word é que nós trabalhamos com linhas e vamos escrevendo nas linhas, certo? E aí você tem essa ordem de linha embaixo de linha. Quando você insere uma caixa de texto, é um texto que fica flutuante. Você não precisa seguir esse padrão. Você pode colocar um texto aonde você quiser, inclusive em cima de outros objetos. Às vezes em cima de um texto, de uma imagem, do que for. Então, a caixa de texto, a vantagem dela, o porquê de usarmos ela é para quando precisamos de um texto que você vai fazer ele flutuar, vai colocar em algum lugar que você não conseguiria colocar usando a formatação padrão do Word. Então, essa é a caixa de texto. Dentro da caixa de texto, você pode escrever o texto que você quiser, um texto maior, um texto menor. Pode formatar esse texto também normalmente, como você formataria qualquer outro. Então, por exemplo, eu vou mexer no texto mesmo. Vou aumentar a fonte. Vou mudar a fonte, né? Você pode fazer a formatação comum, né? Mexer em espaçamento, tudo normal. E você pode também mexer na caixa. Quando eu seleciono a caixa de texto, aparece essa opção aqui, ó, ferramentas de desenho. E quando eu clico, ele me dá algumas opções de formatação. Então aqui nós temos alguns estilos prontos, que você pode escolher. Se você passar o mouse em cima, ele vai te mostrar como fica o resultado final. Pode ver que tem vários modelos. E se você não quiser usar nenhum modelo desses já formatados, você pode fazer o seu. Então, ó, eu vou criar uma borda laranja. Eu vou aumentar a espessura da borda, deixar a borda bem mais grossa. E eu vou criar um preenchimento. Vou deixar a caixa com fundo, né? Um preenchimento de fundo. Então eu formatei a caixa de texto da forma que eu quis. Então essa é a ferramenta de caixa de texto. Ela é bem simples, mas ela pode ter uso em documentos talvez mais complexos, que você vai usar alguma formatação mais complexa. Outro recurso é o recurso de formas. Então, o que seria uma forma? É um desenho com formatos, né? Formatos mais básicos, padrões. Então, por exemplo, desenhos de caixa, círculos, setas, formas de equação, desenhos para fluxo. Isso aqui eu acho que é bastante interessante no caso de fazer, por exemplo, fluxogramas. Então, eu vou pegar algumas formas aqui. Eu vou selecionar um retângulo. Você pode ver que vem uma cruzinha, né, na ponteira do mouse, e você clica e arrasta para fazer a forma do tamanho que você quer, do jeito que você quer. Então eu vou criar mais algumas. Vou criar aqui esse daqui. Então ó, nós temos, por exemplo, aqui ele até dá, usando o fluxograma, para que seria. Então esse retângulo é um processo, essa segunda fórmula é um processo alternativo, decisão. Nós temos outras formas, então estrelas e faixas. Vou criar aqui uma estrela. Você pode fazer ela do tamanho que você quer, mais esticado,
mais na horizontal, né? Mais esticada na horizontal, na vertical. Então criei algumas formas. As formas funcionam da mesma... A formatação delas funciona do mesmo jeito que nós fizemos da caixa de texto. Nós temos formatações criadas aqui, pré-prontas, né? Prontas, na verdade. Você escolhe uma e aplica. Ou você pode fazer manualmente a sua formatação. Então, eu vou criar estrela vermelha com o fundo, sei lá, amarelo. Essa aqui, azul, com o preenchimento azul, né, com a borda verde. E ainda tem alguns efeitos que a gente pode usar, efeitos de sombra, de reflexo. Então, nós temos vários recursos, né, quanto à formatação das formas. É muito parecido com a formatação de uma caixa de texto. Então, e é um recurso simples. Então, acredito que esse é o básico e não vai deixar dúvidas. Ainda temos outras formas que eu acho que podem ser úteis, como flechas, né? Às vezes, se você quer sinalizar alguma coisa no documento, você pode incluir uma flecha, né? Então, são recursos úteis que talvez não seja usado no dia a dia, mas uma hora ou outra surge a necessidade. E o último recurso que nós falaremos hoje é sobre quebra de páginas. É um recurso muito simples mesmo, mas ele ajuda a dar uma organizada no nosso documento. Então, o que é o recurso de quebra de página? Ele pula uma página. Se você ver aqui no menu inserir, se você ver aqui esse terceiro botão, quebra de página, o que ele faz? Ele pula uma página. Então, eu estava na primeira página e agora eu consigo visualizar a segunda. O que é diferente usando ele? Por que eu não posso ir dando enter, até virar a página? Funciona, né? É um recurso que eu posso fazer dessa forma, mas não é o correto. Porque o documento tende a deixar um documento sujo, mal organizado. Sujo no sentido de... Imagina que você está fazendo um artigo, por exemplo, com 200 páginas, não sei, um arquivo grande, de 90 páginas, 100, 150, 120. Um arquivo grande, onde você escreve, e pode ser que depois de um tempo você já escreveu sei lá, página 5, página 6, você está lá na página 90, você precisa corrigir a página, alguma coisa da página 5. E aí você formatou seu documento para, sei lá, um capítulo lá, os capítulos começarem sempre no começo da página. Se você fez usou esse jeito para pular uma folha, uma página, dando enter, e você foi lá e inseriu o conteúdo na página 5, todos os seus títulos que você tinha colocado lá no comecinho, eles vão ficar desorganizados. Pode ser que eles vão ficar no meio da página, e isso daí você vai ter que ir lá manualmente e corrigir de novo. Se você usar esse recurso de quebra de página, mesmo que você insira conteúdos lá no meio lá do arquivo, quando você chegar no próximo capítulo, onde você fez a quebra de página e o seu título está lá no começo da página, se você usou a quebra de página, seus títulos sempre estarão no começo, né? Porque por mais que você tenha pulado uma página quando você inseriu o conteúdo, o Word vai ajustar para que o título fique na página seguinte. Então, ele vai ficar sempre organizado. A quebra de página, pode ver quando eu passo o mouse, a tecla de atalho é Ctrl mais Return, que é o Enter, né? É Ctrl Enter. Então, se eu apertar o Ctrl Enter, ele vai pular uma página. Então, essa é a quebra de linha. É um recurso simples, mas eu acredito que é um recurso que deixa o nosso documento mais organizado, principalmente para documentos onde tem um volume grande de dados, um documento grande com muitas páginas, e documentos que tendem a ser mais organizados, formatados por ABNT ou uma formatação mais rígida. Então eu acho que nesses tipos de documentos a quebra de página é essencial para dar ordem para o documento. E são essas as dicas das ferramentas que nós vimos hoje, as ferramentas do Word. Inserir caixa de texto, forma e quebra de páginas. Elas são importantes para o nosso dia a dia e você pode também, importante que você conheça para fazer a prova do TJSP. São pontos
importantes a se conhecer no uso do Word. E dá uma olhada lá no nosso canal, dá uma olhada nos outros vídeos. Nós temos outros vídeos sobre o Word com ferramentas que podem te ajudar no dia a dia.